nosso entrevistado de hoje talvez tenha sido a pessoa que tenha experimentado as mais inusitadas formas de mobilidade humana. Eu estou falando do navegador Amir Klink. Ele que é um dos maiores navegadores e exploradores brasileiros, talvez o maior brasileiro, um dos maiores do mundo, com experiências ousadas, superação de limites, sempre planejadas minuciosamente. Bom, o Amir foi o primeiro homem a atravessar o Atlântico num barco a remo. Olha só que ousadia. E você pode encontrar essa história no livro dele, que é um sucesso, que chama 100 Dias entre Céu e Mar. Ele foi também o primeiro homem a permanecer sozinho por mais de um ano no rigoroso inverno da Antártica, a bordo do veleiro Paraty. Ele também deu a volta na Antártica, sozinho durante 88 dias, dormindo 15 minutos de cada vez. Não podia dormir porque tinha lá os problemas encontrados, não é? Os icebergs, os ventos fortes, enfim. Assim ele tornou-se um símbolo de coragem, disciplina e conexão com a natureza. E autor e palestrante de sucesso. Mas o mar é apenas um dos ambientes que ele domina. O que pouca gente sabe é que as aventuras dele pilotando o carro são muitas. Aventuras de tirar o fôlego. Amir Klink, obrigado aí por aceitar o convite do Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, Joel. Eu gosto muito do trabalho que você faz. É uma alegria estar aqui. Obrigado. Amir, antes de falar de carro, eu queria que você falasse um pouco, principalmente da aventura que colocou o seu nome na história, a primeira delas. Essa aventura de atravessar o Oceano Atlântico num barco a remo. Da onde você tirou essa ideia? Eu acabei escrevendo um livro sobre essa experiência que faz muito sucesso até hoje, que você mencionou, 100 Dias, mas eu nunca falo sobre isso em entrevistas, nem no livro, mas primeiro eu achei a ideia mais absurda e estúpida que um ser humano pode pôr em prática, porque várias tentativas no Atlântico Norte fracassaram. E aí aconteceu um fenômeno interessante. Eu sei que no Brasil a gente adora se espelhar pelo sucesso alheio, mas eu comecei a estudar por que tantas tentativas no Atlântico Norte deram errado. E por que ninguém tinha tentado o Atlântico Sul. E aí foi muito interessante. Eu sou meio crica, gosto de estudar, de pesquisar, de ir a fundo em cada assunto. Qualquer assunto, pode ser gastronomia, mecânica, cerâmica, poteria. E eu percebi que os caras fracassaram. Não foi por causa das ondas gigantes de 15 metros de altura, das tempestades, da exaustão física, da distância. Eram falhas ridículas, como o fato de não ter uma dieta balanceada. Era erro na escolha dos materiais, por exemplo, inox, alumínio, da corrosão eletrolítica, tem que pôr um anodo de sacrifício. Escolha no tipo da tinta, cálculo equivocado de percentual de ocorrência de ventos e correntes favoráveis. Quer dizer, eram coisas que estão aí hoje com a internet, né? E assim eu fui montando um dossiê com todas as respostas para os erros que os americanos, ingleses cometiam. E de repente eu era uma vítima desse dossiê. Mas você falou hoje com a internet na época, isso foi na década de 1980. Não tinha internet. Não tinha? Como é que você se orientava? Não tinha GPS, não tinha AIS e não tinha telefonia satelital, não tinha cartografia digital. Então eu tive que fazer um curso de radiooperador internacional, me tornei radioamador, depois eu tive que aprender a navegar por astronomia, com trigonometria esférica, e para conseguir uma posição no mar, na época, com um erro de 50 quilômetros, eu levava 6 horas de cálculo. E é por isso que hoje eu sou absolutamente deslumbrado com GPS. Imagina, hoje eu navego o mundo inteiro com essa porcaria aqui, um Garminzinho. É incrível o que a gente evoluiu, as possibilidades que a gente tem hoje de georreferenciamento, de pôr em prática uma mobilidade dinâmica, né? Você entra num carro hoje com 4 pessoas, tem 6 aparelhos de GPS. E é incrível. Você, naquela época, já, na verdade, hoje o mundo
busca energias alternativas. E naquela época você já optou por energias naturais, não é? O vento, as ondas do mar, não é? Que também ajudaram você a navegar, e remar com os pés, você falou? Como é que é essa história? Com as pernas. Com as pernas. Bom, eu optei por uma energia super alternativa e radical, que era a energia dos braços e das pernas. E aí teve a história de um francês que hoje é meu amigo, o Gérard Daboville, e eu fui visitar ele na França antes de começar a minha travessia, e eu remei durante 6 anos aqui na Raia Olímpica, aqui perto de onde a gente está, da USP, e eu aprendi remando em 6 anos que 60% do empuxo de um barco a remo, da tração de um barco a remo, não é os braços, vem das pernas, porque a bunda do remador fica num carrinho com rodinhas, os pés ficam num finca-pés preso. Então você traz a remada com os braços e empurra com as pernas a mesma remada. E aí eu falei isso pro francês, ele me levou lá, totalmente porra louca o francês, virou um ídolo na França. E eu falei, ô Gerard, mas por que você não colocou um banquinho com rodinhas para usar as pernas? Ele falou, por que você não me ligou antes, seu cretino? Assim, eles são meio estúpidos, né? E aí eu vi que eu estava indo no caminho certo. E eu tinha o livro dele todo anotado, sujo, de marca de café. E aí eu pedi se ele podia assinar. Que eu sempre fui fã desse cara. E aí ele escreveu assim, eu tenho esse livrinho no meu escritório hoje, Pour Amir qui réussira, para o Amir que vencerá. E ele olhou o meu projeto, embora ele não fale português, mas para os franceses é fácil entender o português. E ele viu que eu estava seguindo um caminho consistente, sólido, estava cuidando da história da alimentação. Ele teve um incidente engraçado. Ele foi patrocinado por uma marca de sardinha em lata, né? Tem as sardinhas portuguesas, mas na França a sardinha mais famosa, que é da Bretanha, da terra dele, se chama Capitaine Cook. E o barquinho dele recebeu o nome do patrocinador, Capitaine Cook. E aí, para agradar o bendito patrocinador, o Gerard só levou sardinha em lata para comer 77 dias. Resultado, quando ele estava no 69º dia, ele estava com uma constipação intestinal, estava morrendo. E graças à comunidade radioamadora, que eu conhecia em Paraty, veleirinhos franceses fazendo volta ao mundo, um dia eu entrei em contato com o radioamador dele, que se chamava Maurice Houguin, FCCUIN, o indicativo de rádio dele. E aí ele me mostrou o relatório médico do médico que salvou a vida e a viagem do francês, do Daboville. E esse relatório, eu não sei se é assustador ou engraçado, porque o médico, por rádio, e ele quase morrendo, porque travou o intestino dele. O médico falou, agora você vai desmontar a bomba de porão, fazer uma redução de 1,5 para meia, você vai fazer uma segunda redução de meia para 1/8, vai pegar uma caneta Bic, vai tirar a carga, colocar na ponta da redução, vai introduzir no reto e bombear 90 vezes. Eu falei, Deus me livre, o que é isso? Quer dizer, o que te assustou não foi as ondas do mar, não, mas foi enfiar a bomba de porão no reto. E aí você planejou uma dieta balanceada na sua vida. Pois é, eu fui muito feliz aí, porque eu tinha tido um acidente com a mão direita, que foi semi-amputada, e eu tive que fazer o implante dessa mão em São Paulo, quase perdi a mão. E eu não tinha compromisso nenhum, então eu tinha todo o tempo do mundo, e eu tive a felicidade de conhecer um grupo de meninas, que era capitaneado pela Flora Spolidoro, e nutricionistas da Nutrimental lá no Paraná, em São José dos Pinhais. E elas se encantaram pelo projeto, porque a empresa na época estava meio balançando, e eles tinham um mega laboratório de nutrição, assim, laboratório de verdade, como não tem hoje nem na USP. E elas se interessaram pelo projeto, desafios, tipos de dieta para constipação, do francês, dieta para diarreia, dieta para abandono do barco, dieta de emergência, quando o barco capotava e não podia acender o fogãozinho. E elas tiveram uma ideia que foi única, foi inédita no mundo. Não adianta nada você optar por desidratado, porque é mais leve e dura mais, mas ter que levar água doce do lado. A soma logística
do peso é igual. E aí elas inventaram uma história de uma dieta de produtos desidratados hidratáveis com água do mar. E isso ninguém tinha feito no mundo. E essa dieta foi muito feliz. Eu posso dizer que eu comia remando no meio do Atlântico, passando entre Ascension Island e Santa Helena, eu comia melhor do que em qualquer bom restaurante de São Paulo. Não, isso mostra, né, aquilo que você falou quando você zarpou da cidade de Luderitz, não é? Na Luderitz. Namíbia. Você zarpou para chegar em Salvador. Eu lembro que está escrito no seu livro, né, que você falou o seguinte: agora estou tranquilo porque daqui para frente é só remar. Quer dizer, onde parece que ia começar a aventura, na verdade, para você já tinha um planejamento imenso, né? Porque a parte de preparação foi uma odisseia, foi muito difícil. Eu era totalmente ignorante, eu era fluente em francês, mas não tanto em inglês. E eu levei meses negociando com as autoridades de Pretória, de Cape Town, autorização. Eu não sabia que já tinham morrido remadores no Atlântico Sul, que custou uma fortuna para as autoridades sul-africanas tentar resgatar, porque eles eram militares. Então, a falta de dinheiro na época, eu pintei o barco com só uma camada de tinta venenosa. Hoje é uma pintura que a gente faz nos nossos barcos, dos nossos clientes, né, que a gente usa 8 camadas com primers especiais, né? O pessoal aqui da BSS deve manjar disso 1000 vezes mais. Mas eu não tinha dinheiro, pintei com uma camada só. Aí os tubarões no começo da viagem, né, o francês lá da constipação, ele falou: Miro, os tubarões eles vêm toda noite se esfregar no seu barco, mas não estão atacando, é só para saber se é comestível. E os tubarões, de tanto esfregar, foram tirando manchas da tinta, porque eu não tinha dinheiro para ser uma demão de tinta venenosa da Hempel, que era o fabricante na época. E no meio da viagem, os tubarões pararam de se esfregar e começaram a dar golpes. E aí eu não entendi por quê. Até o dia em que eu mergulhei e entendi que onde a tinta venenosa anti-incrustante, que é para não crescer craca, saiu, começou a crescer uma craca portuguesa que se chama lepas, que é uma iguaria gastronômica em Portugal. Eu vou para Portugal quase todo mês só para comer lepas, não é nem para passear, não quero ir em museu. Não. E essas lepas é um macarrãozinho, parece um pé de galinha, e na ponta tem uma conchinha. E é um dos produtos mais deliciosos do mar. Nada no planeta tem mais gosto de mar. E até tubarão gosta. Não é que o tubarão come as lepas, mas os dourados que me acompanharam 88 dias dos 100 dias, eu fui acompanhado por dourados, porque os peixes voadores vêm em nuvens, batem no casco, e aí o dourado vai lá e nhoque no peixe voador. Os tubarões gostam de pegar os dourados, mas os dourados fogem. Só que o que o tubarão fazia, quando as lepas ficaram grandes, eles batiam nos tufos de lepas, a lepa saía na correnteza, o dourado entra em frenesi, que nem um atum entra em frenesi quando você joga lula com luz, né? E aí os tubarões vinham em nhoque e atacavam os dourados. Então, de repente, eu percebi que eu estava dentro de um ecossistema muito mais complexo e interessante do que eu imaginava. Então, na verdade, o dourado era indicador para você de que os tubarões estavam chegando. O dourado só perde o controle quando a lepas cai na água, porque o dourado ele é prognata, né? E a cabeça dele é reta. Então, ele não consegue arrancar as lepas. Quem arrancava as lepas eram os tubarões. Agora, como é que é a solidão? Você está no meio do mar, 100 dias, não é? Eu lembro uma passagem que você fala no seu livro, que é quando você encontrou com um navio italiano e pediu a localização. Eles não acreditaram que tinha um remador maluco no meio do oceano, né? Como é que é essa história? Eles ficaram muito desconfiados, porque eu chamei eles pelo VHF, canal 16, que é uma comunicação de curtíssimo alcance. 15 milhas, mais ou menos, 20 milhas. Então, eles sabiam que tinha uma embarcação pequena, mas eles não conseguiam me ver por causa do ângulo do sol. E eles acharam primeiro que eu devia ser um náufrago. Eles perguntavam: mas quantas pessoas estão a bordo? Eu falei: eu estou sozinho. Morreram todos os outros? Eles perguntaram. Eu falei: não, eu saí sozinho da África, eu estou indo para Salvador, e por favor avisa o COM Contramar, que era o órgão da Marinha Brasileira que controlava embarcações em alto mar, de que está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas cadê os outros tripulantes? Eles começaram a insistir e acharam que era uma brincadeira. E foram embora.
Você falou, deixa pra lá que você não vai entender. Eu abri, graças a Deus, porque eu não queria nenhum navio italiano me enchendo o saco. Me diga uma coisa. Uma aventura desse tipo que você fez, e nas outras também, oferece uma boa dose de risco. Risco mesmo. O que leva uma pessoa a arriscar? O que levou você a arriscar? É o desejo do desafio, o prazer, a busca da fama? O que levou você a fazer isso? Eu acho que é a mesma coisa que um turista faz quando vai no parque de diversões e pede para ir na roda gigante mais alta. Assim, o ser humano gosta de sentir medo, de enxergar o risco próximo. A diferença é que no mar não tem espaço para nenhum erro, né? Então, eu percebi que era uma viagem que dava para fazer sem sofrimento, porque os caras do Atlântico Norte que tiveram sucesso sofreram muito, perderam muitos quilos, dentada de tubarão no braço, furunculose. E eu fiz uma viagem super feliz, porque eu tive esse período de preparação, de planejamento, pessoas incríveis, né, que me ajudaram, o cara que fez as vigias. Era difícil importar na época, né? Não é que era proibido, não é que era caro para importar, era proibido importar equipamentos náuticos. O Brasil estava meio que nas trevas. Você falou que em determinados momentos, quando você falou da alimentação balanceada, você não podia acender o fogareiro para esquentar, porque o barco estava virado, se fosse o caso. Mas como? Se o barco capotava, você morria? Ou não? Como é que é a Essa foi história? outra sacada, eu diria quase filosófica do projeto. Porque eu comecei o projeto impressionado porque os caras que morriam porque o barco capotava. Aí eu falei, tive uma ideia muito esperta, eu vou fazer um barco que não capote. E aí um engenheiro que mora aqui perto de onde a gente está, José Carlos Furia, um dia me chamou na casa dele e falou, filho, você vai morrer com esse projeto, né? Eu falei, eu sei, todo mundo fala isso todo dia. E eu falei, por quê? Ele falou, tá errado o projeto. Um barco de 5,90 metros, você vai capotar, rapaz, querendo ou não. Eu quero desenhar para você o contrário. Quero desenhar um barco feito para capotar. E aí, cada vez que você não capotar, você está no lucro. Então, ele inverteu o desafio do projeto e acho que essa foi uma das razões do sucesso. O planejamento é tudo, né? É isso que você coloca sempre nas suas palestras. É tudo, mas é muito sutil. Você pertence ao universo dos carros, né? E na época eu nem carro, nem carroça, eu entendia muito mexer com vaca em Paraty, com leite. Eu tinha executivo fiscal, tinha dívida pra caramba no Banerj. E eu fiquei impressionado com tantos projetos muito bem desenhados e planejados que fracassaram. E aí eu percebi uma coisa muito interessante junto com esse engenheiro paulista. Muitos dos barcos projetados por super escritórios de projeto náutico, que ganharam prêmios de Volta ao Mundo, America's Cup, essas coisas, eles cometeram um erro muito interessante. O erro de buscar sempre a performance máxima. É difícil explicar isso para um navegador, mas para um piloto como você é muito fácil. É que nem projetar para pedir para a engenharia da Ferrari ou da BYD para fazer um carro que não ande. É verdade. E a característica principal de um barco de pesca, de uma biana do Ceará, de um bastardo do Maranhão, é que são barcos de pesca que vão para alto mar, navegando, e quando eles estão pescando, eles ficam à mercê do mar. Eles assumem uma atitude passiva. E o barco tem que ser projetado também para essa atitude passiva. E é muito difícil pedir isso para um engenheiro automobilístico. Faz uma Ferrari aí com bagageira no teto, uma cama bem confortável. Ninguém vai fazer, ninguém consegue fazer. Então, muitos projetos falharam porque os barcos não tinham sido pensados para conviver nessa situação de deriva. Eu estou num barco a remo, eu não remo mais do que 12 horas por dia, portanto, eu fico 12 horas à deriva, e aí o projeto tem que considerar isso. Então, acho que foi uma sequência de felicidades que a gente percebeu, a história de abraçar o problema, de conviver com as capotagens, de projetar o barco também para não navegar,
E foi por isso que a gente aderiu a um design muito mais conservador e clássico, que nem os barcos de pesca da Noruega e os barcos de pesca do oeste do Ceará e do Maranhão, principalmente. Agora, a sua participação nas aventuras motorizado também não é de agora, não, faz muito tempo, né? Eu soube que aos 19 anos de idade você já fez uma viagem de motocicleta para a Patagônia. Eu fiz várias viagens pela América do Sul, era um privilégio na época, mas eu nunca, na época eu nunca quis ter um carro, mas eu tive uma Sete Galo, que é uma moto icônica da Honda, que é o ronco de motor mais lindo que existe no planeta. Eu não conheço Harley, BMW, essas porcarias, nada. O ronco da Sete Galo até hoje é uma música. E eu tive uma Sete Galo, eu rodei 199 quilômetros com ela. Eu troquei coroa e pinhão com 120 mil quilômetros, porque eu tinha um trauma, um amigo meu quase perdeu o pé, porque a corrente estourou, enroscou no pé dele. Então, a cada 50 quilômetros, eu tinha um depósito no amortecedor traseiro direito da Honda, né, 750, a 7 Galo, e eu molhava a corrente de 50 quilômetros. Então, assim, minha coroa e pinhão com cento e muitos mil quilômetros, os dentes estavam assim, mas não quebrado. E eu rodei com ela 150 mil quilômetros com aquele pneu Yokohama de cross. Meus amigos falavam, imagina, um pneu com dente desse tamanho, um dente a 1 polegada do outro. No asfalto isso não vai durar 5 mil quilômetros. Eu rodava 10, 12 mil quilômetros com cada pneu. E foi com essa moto que eu comecei a pegar gosto pelas viagens longas e em solitário. Nessa época você ainda vivia em Paraty, né? Sua terra. Eu ainda estava em Paraty. E suas aventuras também em Paraty interessantes, né? As grandes aventuras, na verdade, foram indo e voltando de Paraty, porque nos anos 70 ainda não tinha a Rio Santos. E por que eu tinha o pneu biscoito Yokohama? Porque eu gostava de abrir as trilhas que as empreiteiras lá, Andrade Gutierrez, Serra Almeida, e elas foram abrindo trilhas na mata, numa região que nunca tinha visto um carro. E com essa moto, apesar de ser uma moto de cilindrada grande, 750, com esse pneu eu consegui entrar nessas trilhas, atravessar os rios. Então eu fiz 26 vezes a Rio Santos antes de inaugurar. Inaugurou acho que em 76, 77. E eu adorava, assim, eu dormia na lama, desmontava tudo na moto. Eu acho que eu lavei essa moto umas 5 vezes. Mas o motor, a parte de lubrificação, troca de filtros, óleos, eu era absolutamente religioso com isso. Ainda você mantém o casarão que você morou quando criança, quando adolescente, em Paraty, na praça principal, onde está exposto o barco que você atravessou. Foi essa casa que você alugou para a filmagem do filme Gabriela, com Marcelo Mastroianni e a Sônia Braga? Nossa, como é que você lembra disso? É verdade. É. A cena da Gabriela no telhado foi na sua casa? Foi. Foi. A cena tinha icônica. A Nicole Puzzi, tinha uma namorada minha, meio piriguete lá, que era astante da Nicole Puzzi, ela era como chama, dublê. E foi engraçado porque foi uma mega produção com o egípcio Ibrahim Moussa, que namorava a Maite Proença, na época a Maite Proença namorava um bilionário egípcio, que financiou o filme. Paraty tinha sido palco de inúmeros filmes, mas sempre aquelas produções malditas, sem dinheiro, todo mundo chorando, faz um descontinho aí, vê aí o que dá. Não, essa produção era do Braga, né? Então tinha recursos infinitos, tinha o Carlo de Palma, que era o maior fotógrafo do mundo de cinema, tinha o Marcello Mastroianni, um dos maiores atores da história, a Sônia Braga, de novo, fazendo Gabriela, tinha feito na Globo, muitos dos mesmos atores que tiveram na novela de maior sucesso da Globo na época, que era Gabriela, estavam em Paraty. E quem ficou na minha casa? E essa produção deveria durar 3 meses. Só que o pessoal viajou na maionese. Era muito dinheiro, muita loucura, muita droga. E aí o Bataclan, o bar,
virou o Bataclan de verdade. Não é que era um cenário onde eles vendiam cachaça. Toda a produção, os atores, de noite eles iam, ficavam até as 5 da manhã, enchendo a cara e não sei o quê. E a produção foi se prolongando de 3 meses, ela durou 10 meses. E nesses 10 meses eu ganhei o dinheiro que eu precisava para fazer a travessia. Porque aí eu alugava cavalo, carro de boi, carroça, bicicleta, aluguei minha casa. Falei, mas a minha casa está caindo, vocês têm que reformar. É um baita de um casarão na praça de Paraty, mas não tinha dinheiro para reformar uma casa de 300 anos. Aí eu falei, não, pode deixar, nós vamos reformar e pintar de novo. Aí eu tinha uma briga com o IFAM, com o Patrimônio Histórico, porque a casa se chamava Sobrado Amarelo. Até hoje, na família, a gente chama a Casa Amarela do Amir. E o IFAM, os cretinos do Rio de Janeiro, lá inventaram que Paraty, todas as casas tinham que ser pintadas de branco. Mas Paraty era colorida, Ilhéus era colorida. Eu falei, por que vocês não vão fazer a filmagem em Ilhéus, então? As casas são coloridas em Ilhéus. Aí o IFAM inventou essa norma cretina, completamente fora de conta, de que as casas só podem ser pintadas de branco. E aí eu fiz um acordo com a produção da Gabriela, falei, olha, vocês pintam a casa de amarelo, o IFAM vai obrigar vocês a repintar de branco, quando for para repintar eu vou entrar com um embargo judicial. E continua amarelo até hoje? Hoje não é mais amarelo, mas até pêssego, vai menos mal. Ô Amir, as suas aventuras de carro pela Patagônia também foram muitas. Eu sei que você já deve ter ido 40, 50 vezes para a Patagônia, muitas delas de carro. Mas você fez uma aventura muito especial que não foi para o fim do mundo, foi para lá do fim do mundo. Conta essa história para gente. Eu gosto muito do que você faz, Joel. Eu não sei se foi você que teve a ideia, ou a gente conversou um dia com um cara da Honda. Poxa, podia pegar uns carros convencionais, normais da Honda, e fazer uma viagem que é considerada icônica, né? Que hoje todo mundo faz com Land Rover, com tanque no teto, com pá, com guincho, todas essas palhaçadas que não servem para absolutamente nada. E a gente comentou, eu falei, poxa, dá para ir com um carro normal, com tração dianteira, assim, mesmo andando no Rípio. E aí você falou, puxa, mas dá para ir para o fim do mundo? Eu falei, claro, que dá para ir, eu já fui. Aliás, dá para ir para lá do fim do mundo. E aí você, clac, pegou esse negócio, apresentou para a Honda, e para lá do fim do mundo o que é? Os argentinos são engraçados, são cheios de complexos e recalques históricos, né? As Malvinas, a disputa fronteira com Chile, a perseguição dos Onas, Yamanas, Yagãs, dos índios que eles chacinaram, que nem estão fazendo com os palestinos. E eles sempre falam que o Ushuaia é o extremo sul carroçável, né, da América do Sul. A última estrada. A última cidade, o fim do mundo. Só que do outro lado do canal de Beagle, 20 milhas ao sul, tem uma cidade mais ao sul ainda, que é para lá do fim do mundo, que você, de maneira muito simpática e engraçada, adotou como o nome do projeto. Só que para ir para Porto... Que é no Chile, não na Argentina. Que é no Chile. Os argentinos detestam que tenha uma cidade mais ao sul que o Ushuaia, porque o turismo hoje lá é muito importante. Só que a gente tem que retornar 800 quilômetros até Punta Arenas e atravessar de balsa e fazer uns caminhos diferentes. E a gente fez isso, foi um privilégio. Eu tinha ido tantas vezes de barco, mas chegar de carro em Porto Williams, eu não conheço nenhum outro brasileiro até hoje. É Porto Williams, né? O extremo sul do mundo, né? Tem uma microcidade de 50 habitantes que a gente também foi lá. Aí você achou melhor ir com 2 carros em vez dos 4 que a gente estava, que é Porto Toro, que fica ainda mais ao sul do que Porto Williams. E ao sul de Porto Toro não existe no planeta Terra em latitude nenhuma outra cidade. E você colocou o carro lá. Fomos lá. Foi um prazer estar lá com você. E agora, você foi outras vezes para a Patagônia, né, de carro. E descer a Patagônia de carro é importante porque você vai de barco, você vai ao fim do mundo, aquela maravilha que é o canal de Beagle, mas o carro você consegue ter o prazer de acompanhar todas aquelas maravilhas da Patagônia chilena e argentina, mesmo no litoral do Atlântico.
Nós passamos lá, inclusive, que tem aquele navio abandonado, Ah, o Desdemona. Desdemona. Essas coisas só de carro que você consegue Só fazer. de carro, só de carro. Tem muita gente que acha, nossa, uma grande aventura de carro, mas na verdade é uma viagem linda e eu me entusiasmei com a proposta da Honda. Meus amigos falavam, pô, mas a Honda não é 4x4, não tem pneu biscoito, não tem guincho. Não. Eu falei, tem um casalzinho de amigos nossos de Goiânia que a gente encontra todos os anos, há mais de 10 anos. Eles vão de Goiânia para Ushuaia de Gol. Gol. Gol carro, não avião. Gol carro, não é avião, Gol. Você também participou do Rally Dakar. Fui convidado no ano 2000 para ser navegador de um dos 4 trawlers que participaram do Paris-Dakar. Era um Paris-Dakar interessante, porque não era Paris-Dakar, mas era Dakar-Cairo. E aí eu não sou tão fã de rally assim, mas eu acompanho os brasileiros, pilotos de rally, tenho amigos, a Finlândia é o país que mais curte rally, cultiva rally, e eu achei muito bacana terminar um rally de, sei lá, 18 mil quilômetros dentro das pirâmides, porque naquele ano as pirâmides estavam fechadas. Eu não tenho a menor vontade de ir para as pirâmides hoje e ter que me desvencilhar de 200 vendedores de lembrancinha. Mas aquele ano as pirâmides estavam fechadas para algum projeto de pesquisa e o Paris-Dakar teve autorização para entrar com todos os 700 carros no meio das pirâmides. Eu nem fui no coquetel de não sei o quê, eu fiquei lá tentando escalar kelps, mas as pedras são muito altas. Foi muito legal. Agora, o Amir também teve uma experiência interessante que é, como eu disse antes, não é? A indústria automobilística hoje procurando alternativas de energia, de propulsão. E você andou num carro a vento. Como é que é essa história? Eu tenho um amigo completamente doido do Rio de Janeiro, que foi um grande campeão de voo à vela, de asa delta. Foi amigo amigo da minha mulher, a gente conhece, Paul Geiser. E ele é muito engraçado, e ele descobriu os carrinhos à vela na França, né, na Bretanha, daquelas marés gigantes. O pessoal é uma espécie de um triciclo que tem uma vela. E o desgraçado do carrinho é um carrinho com um banco de plástico largo para você fazer contrapeso com o corpo. Assim, ele vai a 80, 90 por hora. 80, 90 por hora num carrinho sem suspensão, com rodinha desse tamanho, é que nem andar numa Ferrari a 350 por hora. É como se fosse um kart de alta velocidade. E aí ele falou, pô, Mira, vamos fazer um passeio no Rio de Janeiro. Eu falei, olha, pô, no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, eu não tenho saco de ficar passeando no meio dos prédios, mas a maior extensão de areia contínua do mundo fica no Brasil e fica entre Torres e Uruguai, entre Torres e a Barra do Chuí. Só tem uma interrupção, que é lá em São José do Norte, no norte Rio Grande para o sul, ali a gente tem que pegar uma balsa. E aí ele adorou e nós fizemos essa viagem. Quantos quilômetros são? São acho que 680 quilômetros. A gente não chegou até o Uruguai por um acidente muito interessante, porque deu uma maré vermelha, quando o mar tem um bloom, né, uma superpopulação de Asterionella, que é um fitoplâncton, e aí a água fica venenosa. Morrem tartarugas, golfinhos, mamíferos. E a gente Isso é natural? É natural, é um fenômeno natural, não é mudança climática. Mas esses carrinhos, a gente recebia um jato de areia 12, 14 horas por dia nos olhos, a orelha, a areia entra pelos ouvidos e sai pelo cérebro. E o Paul acabou engolindo essa lama vermelha, da maré vermelha, e foi parar numa UTI em Rio Grande, quase morreu. Amir, você está desde 1980 fazendo essas aventuras ligado à natureza. E como que você enxerga essa evolução, ou não sei se podemos chamar de evolução, em questão da deterioração das mudanças climáticas, o aquecimento solar? Você percebe que o planeta está indo para um lugar sem volta? Eu percebo, se bem que a minha percepção não tem um valor científico, porque o ideal seria se eu tivesse 1000 anos de idade ou 1000 anos de dados coletados.
mas seguramente a gente está pode ser que seja temporário, num ciclo de aquecimento, que é preocupante. Não é só... Hoje tem muito mais gelo do que tinha 20 anos atrás, que é um sinal de que há um aquecimento no continente antártico, porque quando acelera o desprendimento de gelo, significa que a calota está derretendo mais. Na Groenlândia, no Ártico, esse fenômeno é muito mais sensível visualmente, quer dizer, houve um retrocesso, por exemplo, das geleiras de Ilulissat, onde a nossa filha Tamara invernou, mas eu aprendi a ter uma visão assim das mudanças com meu pai. Meu pai foi uma pessoa assim, muito polêmica, era um homem violento, a gente sofria muito com ele, mas ele tinha uma visão ambientalista do mundo quando não existia essa palavra ecologia. E ele morou no Irã, morou na Pérsia, né? Ainda era a Pérsia, morou em inúmeros países árabes, mais de 12 países árabes, e ele conhecia o que era o deserto, ele conhecia o que era a falta d'água, e ele tinha essa paixão pelo Brasil, e por isso que ele foi para Paraty e só procurou terras que tinham nascente e face norte. Ele falava, tudo que é face sul não presta, não tem sol. E toda a propriedade, pode ser a maior fazenda do mundo, não tem água própria, não presta, é lixo. E se alguém cortasse uma árvore nas terras dele, ele mandava matar. Ele era radical. Radical mesmo. O prefeito tentou fazer um dia uma coisa, ele falou, se passar da porteira, você morre. Se passar 2 vezes, sua família morre. E a gente morrendo, pai, não pode, né? Em 68, no regime militar, ele tinha uma fazenda na Dutra, em Jacareí, e abriram a duplicação da Dutra, não pagaram a desapropriação, o exército brasileiro estava vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele parou, um comboio do exército com mais de 500 caminhões, não sei, parou com o carro dele era uma Kombi, e ele desce com uma espingarda calibre 12 e fala, se vocês derem mais um passo, morre todo mundo. E eu e meu irmão embaixo da Kombi chorando, pai, eles vão matar a gente, eles vão matar. Então ele era muito difícil, mas ele tinha essa visão assim, de preservar os mananciais, de não derrubar a floresta. E as grandes aventuras automotivas que eu fiz na vida não foi no Paris-Dakar, nessas bobagens, foi viajando de Kombi pelo Brasil com meu pai. Então a gente fez a Belém-Brasília de Fusca, com uma cachorra perdigueira, porque ele gostava de caçar, ele caçava rolinha. Meu pai, a espingarda, a Belequinha, que era a cachorra, eu e meu irmão atrás. Bom, meses viajando, a gente voltou com piolho, carrapato. O meu irmão tinha um carrapato que virou uma bola desse tamanho nas costas. E era divertido, a gente dormia no caminhão cegonha, andando a 100 por hora na Belém-Brasília, de terra, no encerado. O encerado Amazonas formava um bolsão de ar, o encerado formava uma bolha no caminhão cegonheiro. E imagina, eu e meu irmão, a gente veio de Belém para cá, num caminhão, porque uma vez quebrou o Fusca, e a gente ficava voando com um bruto risco de cair na estrada, né? A gente ficava pulando nessa bolha de ar do encerado, que era super divertido. Vermelho, né? Minha mãe teve um ataque quando a gente chegou, porque a gente só dava para ver os olhos, o resto era poeira, né? Essa ousadia, então, esse espírito de aventura, vem da família, né? Agora, a sua filha continua, né? O que deu na cabeça dessa menina? Onde ela aprendeu isso para fazer uma travessia no oceano sozinha? Será que foi com o pai? Não, eu acho que não. Mas eu me orgulho, não do que eu já avisei para ela, não vou deixar herança, dinheiro, vou torrar. Eu falo de brincadeira, nem que seja na zona. Mas eu não vou deixar recursos para elas. Mas elas perceberam uma coisa muito interessante, que tudo o que o pai fazia, que acabava virando um livro, com uma fila de autógrafos no shopping Guatemi, com um coquetel de espuma prosecco e não sei o quê, era fruto de um processo duro, complicado, difícil, falta de conhecimento, falta de recursos financeiros. Eu nunca fui que nem um piloto de Fórmula 1 que tinha 10, 12, 20 milhões à disposição. Eu tinha que cavocar tudo. E ela foi percebendo que foi exatamente a restrição, a contingência de recursos que a gente tinha, que fez com que a gente fizesse projetos criativos.
Então meus amigos falam, pô, por que você não leva suas filhas no lançamento, no shopping? Não, eu não levava no lançamento, eu levava na gráfica, onde estavam imprimindo o livro, as máquinas Heidelberg, de 8 cores, dudum, 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 dudum. Os caras xingando, gritando, o magenta vazou em cima do amarelo, que porcaria, desliga essa merda. E elas perceberam que, puf, caramba, é bonitinho. Bonitinho, depois fica pronto, né? No coquetel da livraria, cultura, não sei o quê. Mas tem um... E do mesmo modo no estaleiro. Claro que a gente podia velejar. Assim, eu estou baseado hoje num dos lugares mais bonitos do mundo. Não é falta de modéstia, mas é um fato. Quando meu pai foi para Paraty, não tinha estrada. Então ele pode escolher o que existia de mais icônico em termos de natureza. E ele comprou. Uma parte ficou comigo, outra parte a gente vendeu. E aí, em vez de levar as meninas passear de canoa, de veleiro em Paraty, no Paraíso, passar no canal da Ilha Comprida, na beira das pedras, a água transparente, eu levava elas no estaleiro para ver como é que nascem os barcos. A poeira em Itapevi, o perigo, os presuntos que largavam na porta do estaleiro, sábado de manhã, domingo de manhã, a gritaria, as soldas de alumínio em arco de argônio. Você ficar olhando um soldador aqui da BSS soldando, você pode ficar olhando o tempão que você quiser, lá não tem. Mas argônio, se você olhar 1,5 segundos, você fica cego por um bom período. Se olhar 3 segundos, cegueira definitiva. O barulho das chapas, né? A gente não tinha CNC para cortar a chapa, que nem hoje a gente corta tudo, nem corta, a gente manda para uma empresa que recebe o projeto do barco e já devolve as peças sequenciadas, cortadas e lixadas ainda, chanfradas para a solda dar a penetração correta para cada espessura. Então a gente não tinha dinheiro para comprar líquido de corte. A gente cortou, sei lá, mais de 30 barcos, o Thierry cortou com tico-tico. Em vez de comprar líquido, óleo de corte, que é caro, a gente usava álcool. Só que o álcool pega fogo. Então todo dia tinha um pequeno incêndio no estaleiro. Eu queria destacar algumas frases que você coloca nos livros, nas suas palestras. O maior risco da vida é não fazer nada. É ficar parado, sentado no sofá, esperando que um dia vai abrir uma porta. É muito mais arriscado do que colocar um barco no meio. É muito triste você deixar de fazer o que você gosta. Medo todo mundo tem. Corajoso é quem não tem medo, é quem enfrenta o medo. Eu acho que o medo é um grande motor. E é engraçado porque a minha filha achou que estava fazendo tudo diferente do que eu faço, a Tamara. Só que ela fez a mesma coisa no polo oposto. E ela fala muito sobre o medo, que o tripulante mais importante das viagens que ela fez sozinha no hemisfério norte foi o medo. Pior que não terminar uma viagem é nunca partir. Agora, essa eu gosto muito. Um homem precisa viajar para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não como é a realidade. Isso foi um ensinamento do meu pai. As viagens que a gente fez, você não acredita, era um espetacular. Ele era um homem difícil, violento, mas ele era engraçado também. Minha mãe era o oposto. Minha mãe não tinha nenhuma conexão com o mundo financeiro. Miro, o seu pai não quer dar dinheiro para mim, falou que o máximo que ele dá para as despesas da casa é um salário mínimo, porque é com o que vivem os empregados dele. Não fazendo. Então, vamos roubar? Eu falei, não, mãe, não, roubar não, no supermercado, não. Então vamos derrubar as cortinas de casa. Eu vou fazer as suas roupas com as cortinas. Então ela era uma sueca, né? Casada com um libanês bruto, patriarcal, e ela era uma poeta, uma escritora, uma artista. Ela não estava nem aí com o mundo financeiro. Ela era amiga do mendigo na Paulista, que fingia ser deficiente e não era, porque ela ficou amiga dele e encontrava ele fazendo compras no Santa Luzia. E ela era amiga da mulher do Pfeffer, né? Uma das mulheres mais ricas do Brasil, que morava 2 andares para... Então ela não tinha diferença entre classe social. Amir, qual que é a sua próxima aventura?
A minha próxima aventura é continuar fazendo essas viagens que eu gosto de fazer. Eu não vou mais navegar para a Antártica, uma viagem que demanda hoje física, intelectual e financeiramente da gente muito. Então o mundo está ficando chato. Então hoje, para eu ir com o meu veleiro para a Antártica, é um ano e meio o processo de licenciamento, de conseguir as autorizações. Se eu estou lá na Baía Dorian e chega um maldito navio de turismo lá da National Geographic, eu sou obrigado a sair para eles acreditarem. Nem é da National, é arrendado. Para os passageiros que estão pagando 30, 40 mil dólares, acharem que eles são o único barco do mundo na Antártica. Então eu não tenho paciência para isso mais. E eu gosto de fazer essas viagens mais prosaicas, que a gente fez esse ano 5 viagens pela Amazônia, em embarcações super pequenas, que nem fizemos há 2 semanas atrás, de Santa Catarina até Paraty, num botinho aberto, andando pelo Canal do Varadouro, uma das regiões mais pristinas do Brasil, o norte do Paraná e o sul de São Paulo, e a maioria dos brasileiros não conhece, graças a Deus. Então eu vou lá, é uma viagem, expedição de comer ostra. Eu vou comendo ostra de Joinville, São Francisco do Sul, Paranaguá, Antonina, Guaraqueçaba, o Canal do Varadouro, a Ilha do Cardoso, Cananéia, Iguape, e aí tem que entrar no mar aberto. E aí eu passo pelo Canal de Bertioga, para não dar a volta no Guarujá, que infelizmente ficou perigoso, porque agora tem muito assalto. Amir Klink, foi um prazer receber você aqui no Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. Um prazer muito grande receber você, um prazer ter viajado com você. Muito obrigado. Espero que a gente faça novas viagens tão legais quanto as que a gente fez. Obrigado.